Boa noite, pessoal, tudo bem? Quero um feedback de vocês aí em relação ao áudio, para ver se vocês estão ouvindo direitinho. Deixa eu dar uma olhada aqui se está tudo ok. Tá tudo ok aí o áudio, tudo ok? Grande Danilo, seja bem-vindo, a Lara, querida Edilza, meus queridos alunos aí. Tá tudo ok com o áudio? Vocês estão ouvindo direitinho? Deem um feedback a respeito. Tudo ok? Pessoal, boa noite. Mais uma live nossa aí, com o intuito principalmente de trazer aqui orientações, né, relativas aí à prática de crimes contra a dignidade sexual. Uma temática até importante, porque nós tivemos modificações no ano de 2018, tá? Grande Evandro, seja bem-vindo, meu amigo, Viviane também. Então tá tudo ok aí, né, querida Edilza? Beleza. Não quero que atrapalhem vocês aí a questão do áudio, tá bom? Então, é uma temática que eu acho assim, de extrema importância, não só para o estudante de direito, eu sempre falo isso nas minhas lives aqui. O estudante de direito, ele, claro, tem que ser aquele mais interessado, porque ele vai trabalhar com isso. Cotidianamente, ele vai ter fatos que vão envolver, principalmente essa parte especial do Código Penal. Mas é importante também para toda a sociedade entender que determinadas condutas hoje são abrangidas pelo Código Penal, com essa legislação que foi modificada em 2018, tá bom? Então nós temos que ter uma atenção muito grande em relação a determinados atos, que anteriormente a essa lei de 2018 não eram crime, e que a partir de 2018, porque nós tivemos uma lei que dentro do direito chamamos de novatio legis impégios, ou seja, trouxe uma nova característica de tipificação penal para uma conduta que poderia até ser considerada uma contravenção, mas que agora passa a constar no rol de crimes contra a dignidade sexual. Até já trabalhamos aqui especificamente em outra live, que foi lá no caso Neymar, artigo 218C, né, o artigo 216 também, que foi um artigo que foi inserido aí, que é aquela questão do registro da intimidade, né, o registro íntimo, sem a devida anuência, sem o consentimento do outro, do terceiro. Assim também como aquela situação de você divulgar, que foi o que aconteceu especificamente lá no caso Neymar. Tá? Mas assim, não vai dar, claro, para a gente trabalhar todos os tipos penais, né? Então eu elenquei aqui alguns que são bastante interessantes para análise inicial, depois, posteriormente, a gente acaba fazendo uma outra live também com outros crimes que estão titulados nesse capítulo dos crimes contra a dignidade sexual, tá? Tô vendo que a galera aí tá chegando. Vamos chamar o pessoal aí que tá, grande Railton, Charles, querida Aldenora, um abraço aí pro grande Dionísio, Railton tá aqui, Ana Beatriz, Matheus Mouzinho. Vamos chamar a galera aqui, vamos dar aquele like, tá? Depois eu vou disponibilizar o tempo para que vocês façam determinados questionamentos a respeito do tema. E quem quiser também interagir durante a explicação pode ficar à vontade, tá? Eu vou tentar aqui tanto explicar quanto surgindo algum questionamento, repassar também e tentar solucionar essa dúvida, tá bom? Então sejam bem-vindos, vamos aqui trabalhar nesses minutos que nós temos de maneira bem produtiva. Então, para começar, se você está com o teu Vadmecum aí na mão, seja o Vadmecum físico, seja no teu notebook, seja no teu smartphone, acessa o artigo 213 do Código Penal, tá? É justamente onde você tem o título 6, que é os crimes contra a dignidade sexual, e o capítulo 1, que vai tratar dos crimes contra a liberdade sexual. Então aqui nós temos uma situação que foi modificada até mesmo em 2009, porque esses crimes aqui, eles eram chamados de crimes contra os costumes. Até porque nós sabemos, novamente, relembrando a todos, que o Código Penal que nós temos hoje, ele faz parte de uma década de 1940, década de 40. Então ele, naquele momento, trazia crimes contra os costumes. Tanto é que vocês vão observar, analisando determinados artigos, que vão estar o quê? Suprimidos, ou seja, eles foram abolidos, esses crimes. Foram retirados do ordenamento, foram revogados. Crime de rapto, crime de sedução, porque na década de 40 você tinha aquela tipificação penal. Hoje, 2019, não existe mais essa tipificação, ok? Então a gente vai analisar alguns crimes, né? Elenquei aqui alguns que você pode encontrar aí no teu Vadmecum. Qual é o crime de estupro? No artigo 213.
O crime de violação sexual mediante fraude, que é o do 215. Ah, professor, mas eu não estou vendo aqui o 214. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre ele, porque na verdade ele não foi abolido, tá? Cuidado com isso. Importunação sexual mediante fraude, que não é essa importunação sexual que surge em 2018. O assédio sexual, eu peguei o crime de estupro, a gente vai analisar hoje aqui nessa live. O crime de estupro, o crime de assédio sexual, porque tem muita gente que confunde assédio sexual com assédio moral. E também existe o assédio ambiental, que na verdade no Brasil não se trata de crime, não tem uma tipificação específica no Código Penal. Então a gente vai fazer essa diferença aí. Tá? Lá no 216A, você tem o registro não autorizado de intimidade sexual, e aí sim é um crime novo, porque foi aquele crime que nós analisamos em uma live específica aqui, que é de você registrar o momento íntimo, né, sem autorização daquela pessoa que está tendo as suas imagens registradas. Okay? É o artigo 216B. O estupro de vulnerável, que foi outro que eu escolhi para analisar aqui na nossa live, porque a gente vai trabalhar dentro do estupro de vulnerável o que é a vulnerabilidade etária, as demais vulnerabilidades e principalmente a análise de presunção de inocência, de vulnerabilidade e a questão também de consentimento. Então, a questão do consentimento, tá, vai ser analisado para entender se essa presunção de vulnerabilidade é absoluta, se ela é relativa, aquela situação que foi analisada pelo próprio STJ, posteriormente pelo STF, que é a questão do histórico, né, dessa pessoa que está praticando um ato sexual, né, e a situação de consentimento, certo? Então, já três crimes específicos nós vamos analisar hoje nessa live: estupro, o assédio sexual e essa situação do estupro de vulnerável. A corrupção de menores no artigo 218, tá? E a satisfação de lascívio mediante presença de criança ou adolescente, que você vai encontrar aí nos artigos 218A, e a 218B. A ação penal a gente vai tratar aqui num primeiro momento, tá? Porque houve uma mudança em 2018 sobre essa ação penal e algumas disposições gerais. Tá? Como eu disse para vocês, pelo tempo que é curto, aqui na nossa live do Instagram, é difícil a gente poder trabalhar todos os crimes especificamente, trazendo cada característica de um deles. Tá? Mas aí eu peguei esses 3 crimes específicos e algumas características gerais dos crimes, principalmente a questão da ação penal, para a gente avaliar, tá ok? Então a galera tá chegando aí, vamos chamar aí o pessoal, vamos clicando aí, dando aquele like para divulgar a nossa live. Grande Pedro, seja bem-vindo, meu amigo Bartolomeu, Tailane, minha querida mãe Joselita, tá aqui junto da gente também, tá aprendendo, Paloma, Natália, a Maria, a Liana, Daniela, Eugênio, Brasil, Shirley, Kaila, Isa, galera tá aqui acompanhando. Grande Pedro, seja bem-vindo, meu amigo. Então a gente vai começar com o crime de estupro, que é um crime que também está dentro aí do entendimento popular, que só se pode ser praticado quando o sujeito ativo, ou seja, o agente é homem e a vítima, o sujeito passivo é mulher. Deletem esse tipo de pensamento. Tá? Com a mudança que ocorreu em 2009, tá? E você pode até analisar isso no teu Vadimeco, que ele sempre coloca aí uma redação dada pela lei, e a lei específica é a 12.015 de 2009, houve uma situação em que o 213, e aí sim você tinha esse questionamento, tá? O 213 trazia o quê? A chamada conjunção carnal. E o 214 do Código Penal, que se você procurar aí, você vai encontrar que ele está revogado, justamente por essa lei 12.015, tá? De 2009. Por que ele está revogado? Porque, na verdade, ele vai migrar, ele vai para o 213. Então, o 213, que tinha no seu teor apenas a conjunção carnal, ele recebe o 214, aquele texto que estava contido no 214. É o que nós chamamos no direito penal de continuidade normativo típica. Não há abolício criminis. O que é abolício criminis? É quando você tem uma conduta que é criminosa, vem uma lei posterior, entra em vigência e simplesmente vai abolir aquela conduta criminosa que está tipificada no Código Penal.
Nesse caso aqui do 214, que é a questão do ato libidinoso, tá? Ele na verdade migra, ele vai migrar, que era um antigo atentado violento ao pudor, tá? O 214. Não existe mais o 214, mas não é que ele foi abolido. Essa tipificação não é que ela foi suprimida e aquele que pratica ou que praticou não vai mais ser punido. Pelo contrário, apenas houve uma migração do 214 para o 213. E hoje, no 213, a redação que você encontra no Código Penal, seja bem-vindo, grande Sérgio, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, tá? Que era o do antigo texto do 213, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Tá? Então, cuidado com isso. Então, hoje em dia, o 213, ele tem o quê? Ele tem duas possíveis condutas para trazer o crime de estupro, tá? Que é o chamado estupro simples, do caput 213. É o praticar a conjunção carnal, tá? E aí é uma situação onde eu vou ter o quê? A questão de sexo oposto, tá certo? Sujeito ativo e o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, desde que esse sujeito ativo e esse sujeito passivo sejam de sexos opostos. Então, um homem e uma mulher. Eu posso ter um homem praticando uma conduta criminosa contra uma vítima mulher, uma conduta de conjunção carnal, e aí vai ter o estupro, onde eu posso também ter uma mulher praticando uma conjunção carnal com um homem, certo? E aí vai estar caracterizado o estupro. Então, nesse primeiro momento, que já fazia parte do 213, é a chamada conjunção carnal. Já o outro elemento que veio do 214 está justamente no momento onde ele fala em atos libidinosos, que na verdade trata-se de um conceito bem poroso. Poroso no sentido de que é muito tênue a análise, tem que se avaliar o caso concreto para se descrever o que realmente é um ato libidinoso. Já a gente vai tratar da questão do beijo lascivo, de apalpamento de partes íntimas da pessoa. Será que isso daí caracteriza ato libidinoso? Então a gente vai fazer essa análise, tá ok? Então ficou entendido que o 214 ele não foi abolido, não houve abolício crimes. O que nós tivemos é o que o direito penal chama de continuidade normativo típica. Simplesmente uma conduta criminosa ela migra para outra tipificação, havendo aí uma situação de aglutinação de preceitos penais, ok? Então nós teremos no 213, quais são os sujeitos do 213? Depende, né? Se houver conjunção carnal, sujeito passivo e sujeito ativo, qualquer pessoa, desde que esta situação de qualquer pessoa esteja trazendo uma análise quanto a sexos opostos, tá? Então homem e mulher. Agora, quanto ao atos libidinosos, também é qualquer pessoa, é um crime comum. Só que aqui a análise vai ser o quê? Não mais quanto à situação de gênero, de sexo. Ou seja, qualquer pessoa pode praticar um ato libidinoso. Eu posso ter um homem praticando um ato libidinoso contra um homem, uma mulher praticando um ato libidinoso contra uma mulher. Não necessariamente terão que ser de sexos opostos, tá bom? Então, isso daí está relacionado ao artigo 213, tá? No caso do 213, nós teremos também uma situação que houve mudança quanto à lei de 2009. Porque, como eu falei, o Código Penal sendo de 1940, você vai ter aqui uma análise da sociedade à época. Tá? Então, por exemplo, se tratava naquela época a situação de uma vítima honesta. O termo é esse mesmo, vítima honesta. Isso colocava, por exemplo, vítimas que fossem prostitutas, né? Como o quê? Como pessoas que não poderiam, tá? Não poderiam ser salvaguardadas pelo Código Penal. Por incrível que pareça, tinha esse entendimento. Por isso houve uma mudança em tratar crimes contra os costumes, que na verdade aí a situação não é uma lesão ao costume, para a época sim, porque tratar de aspectos sexuais feria até mesmo os costumes, né? A boa moral e os bons costumes. Hoje não. Hoje se entende-se que o bem protegido é a liberdade sexual. Tá? E aí o objeto material seria a vítima. Então, nesse caso específico, mesmo havendo uma situação em que envolva uma vítima que tem uma atividade
específica, que é a prostituição, ela vai ser vítima de estupro. Tá? Cuidado com isso. Não existe mais essa situação de vítima honesta, essa situação de analisar a honestidade da vítima para que ela possa, aí sim, ser considerada vítima. É mais um entendimento até criminológico de que há uma mudança significativa na análise da vítima, que é um daqueles objetos da criminologia, objetos de estudo. Tá bom? Outra situação, que também há questionamentos enormes a respeito, é a situação do homem, marido, praticando atos, e aí já tem gente que tem que entender que é constranger, seja através de uma ameaça, seja de uma situação física, né? E aí a questão da força física, praticar atos sexuais contra a mulher, dizendo que está no exercício regular do direito. E isso tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele vai estar praticando estupro. Ele vai praticar estupro da mesma forma como qualquer outro indivíduo. Ah, não, mas eu sou o marido. A mulher tem os seus deveres como esposa. Não existe isso. Tá? Vamos colocar isso bem claro. O marido que pratica qualquer ato contra a mulher, buscando saciar sua lasciva, ele vai estar praticando possivelmente duas condutas. Ou a conjunção carnal, ou o ato libidinoso. Então vai estar inserido no capítulo 213, estupro simples. Tá certo? E isso, professor, qual seria a argumentação? É só essa? De que não há excludente de ilicitude, o exercício de regular direito, como se falava? Não. Você pode até anotar aí, especificamente como argumentação para se evitar esse tipo de defesa, o artigo 7º, inciso 3 da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340 de 2006. O inciso 3 especificamente trata da violência sexual. Lembrando, lá no artigo 7º e os seus incisos, você tem um rol de violências. A gente tem que tirar da cabeça aquela ideia de que a violência que é praticada no ambiente doméstico é só a violência física, negativo. Nós temos lá no artigo 7º, no seu rol, incisos que vão trazer tipos de violência. Violência física, a moral, a econômica, a psicológica, e aí você tem a violência sexual que está inserida no inciso 3. E também é uma forma de majorante de pena. Tá? É uma forma de majorante de pena lá do artigo 226, inciso 2. O artigo 226 traz majorantes de pena. E no inciso 1 ele vai trazer uma majorante quanto ao concurso de pessoas, e no inciso 2 justamente tratando especificamente de um ato desse tipo, tá? Desse crime asqueroso, que a gente na verdade até tem ele como um dos crimes hediondos, colocado contra uma vítima que é ascendente, descendente, cônjuge. Tá? Cônjuge, então justamente você tem duas formas de argumentação para derrubar, por exemplo, a teoria do professor Bittencourt, professor Bittencourt, do professor Nelson Gria, que tinham essa ideia de que um sujeito que pratica um ato sexual forçado contra a mulher seria um ato atípico, porque estaria ele exercendo um direito que é legal. E, na verdade, hoje não pode mais haver esse tipo de entendimento. Ficou claro? Espero que sim. Partimos aí para o desenvolvimento desse crime, que é o crime de estupro. Então, nós falamos aqui dos sujeitos do crime, especificando aí em cada conduta, seja na conjunção carnal, seja no ato libidinoso. O tipo objetivo, o verbo, o núcleo, é o quê? Constranger. E aí eu posso constranger através do quê? Desses dois atos. Que significa constranger, é forçar, obrigar, é você, de certa maneira, fazer com que a pessoa ela pratique determinado ato que ela não quer. Está dentro até mesmo da tipificação do constrangimento ilegal. E aqui, na verdade, você vai ter o constrangimento ilegal associado com outras práticas, que é a conjunção carnal e a situação também da prática de atos libidinosos. Então, você tem o primeiro ato, como foi colocado, que é a conjunção carnal. E o ato libidinoso? O que seria ato libidinoso? E esse é o grande questionamento. E aí eu vou recordar aqui um caso específico. Agora mesmo, nós tivemos a prisão, se eu não me engano, de um MC, não me recordo aqui o nome, e que parece que ele tentou beijar uma mulher num show, e foi preso, e tipificou-se a conduta dele. Eu não sei se no crime específico do 203
ou na inoportunação sexual, tá? Mas eu me recordo aqui de um caso que envolve um jogador de futebol, que também era muito conhecido na época, que era o Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba estava em uma danceteria, em uma casa de shows, e simplesmente no momento tentou beijar uma mulher e acabou sendo levado para a delegacia em flagrante por crime de estupro. O delegado, ele tipificou a conduta como crime de estupro, dizendo que ali havia um beijo lascivo, que estaria caracterizado como que um ato libidinoso. E isso realmente aconteceu. E esse questionamento quanto ao beijo lascivo e contra outras condutas, como condutas que onde você tem uma multidão, um aglomerado de pessoas e que indivíduos, isso é até mesmo trabalhado na própria medicina legal, existem indivíduos que eles buscam esses locais, tá? Multidões, ônibus, metrô, para poder, de certa forma, saciar sua lascívia. Tá? Saciar sua lascívia de que maneira? Que se chama dentro da medicina legal, dentro das parafilias, que são doenças sexuais, né? De froteirismo. É o indivíduo que vai para esses locais para esfregar as suas partes íntimas em outras pessoas para saciar sua lascívia. Então isso hoje tem um crime específico, que é o crime de inoportunação sexual. E a gente vai tratar um pouquinho dele mais à frente. Grande Daniel, meu amigo, doutor Daniel, tamo junto, meu amigo. E olha, eu quero a live, viu? Não vai fugir, não. Grande Daniel, advogado, esposa da minha querida amiga Carol também, doutora Carol. Eu quero a live com vocês dois, vocês não vão fugir, não, tá? Tem uma perguntinha aqui, o Denilson, né? Mas esse tipo de punição mais severa só vale se a conduta for praticada depois da lei de 2009? Isso mesmo, tá? Porque anteriormente, como a lei ela traz punições mais severas, a gente chama isso de o quê? De uma lei que vai trazer uma característica que é a irretroatividade para práticas anteriores, a não ser que você traga benefícios, né? Aí a lei ela pode retroagir, mas nesse caso ela se torna apenas o quê? Apenas uma lei vigente que dali em diante os seus efeitos poderão ser aplicados, tá? Para trás não, a não ser que nós tivéssemos uma situação de lei benigna, que no caso específico da de 2009, nós temos aqui mais situações de prejuízo a um indivíduo que praticou atos anteriores do que propriamente benefício. Não é que você não tenha benefício, você tem alguns, tá? Mas a maior parte você traz condutas de tipificação, assim como em 2018. Aquele que praticou, vou dar um exemplo que aconteceu lá em São Paulo, do rapaz que foi para dentro do ônibus, praticou a masturbação e acabou ejaculando em uma vítima. Aí você tem um crime hoje, de inoportunação sexual. Antes de 2018, estariam como se fosse uma contravenção penal. Seria uma situação de ato obsceno. Então ele não pode ser tipificado dentro desse crime, tá? Porque já foi em 2018. Ok? Grande Daniel, pena que não vou poder demorar, porque bom trabalho, meu irmão. Até mais. Grande Jaqueline também está por aqui. Ok, Denilson, espero que tenha aí explicado essa... A doutora Lívia chegando também, estava no treino, mas está aqui acompanhando, tá? Espero que tenha explicado. Então, hoje ainda é possível alguém responder por atentado violento ao pudor, a conduta tem de ser realizada antes da lei. Sim, senhor, tá? Porque se esse processo é anterior à lei de 2018, o processo ele segue normalmente a lei que estava em vigência, tá? Então, ele não pode ser punido. Por quê? Quando eu tenho uma lei que entra em vigência e que essa lei traz prejuízos a práticas anteriores, ela não vai retroagir. Eu tenho uma barreira que impede. Então, ela vai apenas valer a partir da sua vigência, daqui em diante, tá bom? Beleza? Então, a gente continuando aqui com relação a esse beijo lascivo, tanto o beijo lascivo, tá, quanto a situação em que o indivíduo apalpa partes íntimas da pessoa, vão ser considerados o quê? Atos libidinosos, e vai recair lá no artigo 213 do Código Penal, estupro simples, tá? Eu trouxe aqui duas situações dos dois informativos, anotem aí, o informativo 533, que são casos até práticos, depois para vocês darem uma olhada, uma visualizada no informativo mesmo, para ter ciência do que aconteceu, e o informativo 555, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu em cada julgado aqui. No informativo 533, se tratava de uma situação que o indivíduo
com uma menor de 14 anos, já já a gente vai tratar do estupro de vulnerável, ele simplesmente deitou-se sobre ela com o seu membro, né, sexual à mostra. Não houve conjunção carnal. O questionamento na época era: houve estupro simples ou estupro de vulnerável? E o entendimento, nesse informativo 533, é que houve, na verdade, estupro de vulnerável. Ah, professor, mas não houve conjunção carnal. Não houve conjunção carnal, mas dentro do 213 você tem o quê? O ato libidinoso. E esse ato libidinoso foi praticado contra uma menor de 14 anos. Então é justamente a elementar para que você tipifique a conduta como estupro de vulnerável. Beleza? Cuidado com isso, porque é bem interessante em casos práticos. A galera aí que está fazendo OAB, a galera que está aí preparando para concurso, fiquem atentos, porque geralmente caem questões que envolvem esse tema dos crimes contra a dignidade sexual. Tá? Então, não necessariamente eu posso ter, para caracterizar o crime de estupro, conjunção carnal. Basta analisar a situação e observar que houve um ato libidinoso, porque recai também lá no 213, que foi aquela continuidade normativa típica que nós tratamos. Ok? O outro informativo, que é o 555, esse que eu tratei, 533. O outro, que é o 555, foi uma situação em que você tinha uma menor de 12 anos, prestem atenção, uma menor de 12 anos, ela simplesmente despiu-se, né, foi com o indivíduo para determinado ambiente, ela despiu-se, né, ele realmente retirou as suas vestes, apalpou o corpo dessa menor de 12 anos, e quando ele deita na cama, ela simplesmente desiste e vai embora, veste-se e vai embora. O questionamento é: houve o crime de estupro? O indivíduo levou uma menor de 12 anos para determinado ambiente, tirou as roupas dela, tirou as roupas dele, apalpou partes íntimas dessa menor, e no momento que ele deita na cama, ela simplesmente desiste do ato sexual, se veste e vai embora. O questionamento é: houve consumação do crime de estupro? E aí, na verdade, a resposta é que sim. Não na modalidade conjunção carnal, mas ato libidinoso existiu. E contra uma menor de 14 anos, novamente, você tem uma consumação do crime de estupro de vulnerável. Então, você vê como a conduta ela não pode ser analisada apenas naquele primeiro ato de conjunção carnal. Hoje, boa parte dos crimes tipificados como estupro ou estupro de vulnerável estão sendo analisados perante o quê? O segundo elemento, que seria aquele elemento do ato libidinoso. Okay? Então, beijo lascivo e atos libidinosos, como situações onde você tem o indivíduo apalpando partes íntimas de outras pessoas, você vai ter especificamente o quê? O ato libidinoso, o caracterizador do crime de estupro. E dependendo da vítima, se for uma vítima menor de 14 anos, aí você teria aí o crime de estupro de vulnerável. Tá bom? Então, dando continuidade, a situação também que vem em termos de questionamento é: eu preciso contato físico? Olha o detalhe. Será que eu preciso de contato físico para que haja a caracterização desse crime, que é o crime de estupro? Será que eu preciso necessariamente tocar a vítima, seja em situação de cópula vagínica, né, cópula ou conjunção carnal, ou situação de ato libidinoso? E hoje o entendimento é que não necessariamente eu tenho que ter esse contato físico. Ele, na verdade, é dispensável. Pode acontecer ou não pode acontecer. Mas isso não vai ser uma análise para eu poder caracterizar o crime de estupro. Só vai haver o crime de estupro se houver contato físico. Isso se deu num caso bem interessante, que foi o caso aqui no Piauí, da Central de Inquéritos Policial de Teresina, do juiz, e aí quem quiser anotar posteriormente aí para dar uma olhada, o juiz é o Dr. Luiz de Moura Correia, junto com a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, partiu a investigação da delegacia, houve aí a instauração de um inquérito policial e, posteriormente, o doutor Luiz de Moura Correia decretou a prisão de um indivíduo pela prática de estupro. Detalhe, como é que ocorreu esse estupro? Aqui nós tivemos uma situação em que o indivíduo ele confeccionou várias contas fakes lá na rede social Facebook,
E através dessas contas, ele mantinha contato com a vítima como se fossem pessoas diversas, né? Pessoas diversas. Simplesmente o que aconteceu? Ele adquiria fotos, vídeos íntimos dessa vítima, e quando tinha um banco de dados enorme, ele começou a constrangê-la, né? Fazendo com que ela enviasse para ele imagens, fotos íntimas, praticasse atos libidinosos contra ela mesma, tá? Então, se utilizando daquilo que ele tinha, ou seja, ele estava constrangendo, ele estava o quê? Extorquindo, né? Mas com o intuito de vantagem sexual. Foi o que na época foi denominado de estupro virtual. Aqui, a decretação da prisão foi justamente por um estupro, mas um estupro que não necessariamente houve contato físico. Foi um estupro virtual, que depois, até uma nomenclatura que foi trazida dos Estados Unidos, o pessoal começou a chamar de sextorção. É um neologismo onde você aglutina a situação do crime de estupro, tá, com o crime de extorsão. Ele estava extorquindo a vítima com aqueles vídeos, com aquelas imagens que ela tinha mandado, achando que estava mandando para perfis diferentes, e quando ele tinha tudo aquilo, ele começou a extorquir no sentido de que, exigindo não a vantagem ilícita econômica, mas uma vantagem sexual. Tá ok? Olha a pergunta do grande Sérgio aqui. Há estupro de vulnerável quando a outra parte também é menor? Sim, meu amigo Sérgio. Você tem aí o estupro de vulnerável bilateral, como é chamado hoje pela doutrina, né? A situação aí você vai ter, no caso específico, as duas vítimas, elas acabam sendo vulneráveis, né? Então você vai ter a prática. Porque aqui, na verdade, o estupro de vulnerável ele não analisa a prática a partir do sujeito ativo, mas ele analisa o quê? Quanto à vítima. Agora, é claro, quando os dois sujeitos ativos têm uma idade inferior a 18 anos, aí você pode trazer para a análise de um ato infracional no ECA, né? Mas que há um crime específico quanto às vítimas, sim, porque são vítimas menores de 14 anos. Tá ok? Então ficou entendida essa situação do estupro virtual. Então não será necessária de forma alguma a questão do contato físico. O contato físico ele é o quê? Ele é um contato dispensável, tá bom? Que fique bem claro isso. E um exemplo foi esse que nós tivemos no Piauí. Foi o primeiro caso em que uma prisão foi decretada com essa motivação, né? A questão de a prática de um estupro virtual. Grande Denilson, quando se encontra um menor de 14 em uma festa e sai com ela, e o ato acontece com consentimento, porém sem saber a real idade da mulher, pensar que é maior, existe excludente? Na verdade, não vai ser um excludente, grande Denilson. Aqui nós teremos um erro de tipo essencial, tá? Um erro de tipo essencial. Isso às vezes acontece demais. Então, sempre você disse aí, muito interessante, eu tenho que ter ciência para que o crime de estupro, e principalmente o estupro de vulnerável aconteça, tem que haver por parte do indivíduo ciência, tá? De que aquela vítima ela é menor de 14 anos. E essa questão do consentimento, a gente vai já falar do estupro de vulnerável, ela hoje é analisada como uma situação de vulnerabilidade absoluta. Eu não preciso ter consentimento para que eu possa descaracterizar o crime, tá? Na verdade, mesmo havendo consentimento por parte de uma menor de 14 anos, mesmo havendo consentimento, o crime vai estar caracterizado, tá? Porque a presunção hoje é uma presunção absoluta de vulnerabilidade. Vulnerabilidade essa que está ligada à questão etária, tá? Diga-se de passagem, ok? Então, nesse caso aí, é um erro de tipo. Vocês estudam no direito penal, o erro de tipo essencial, ou seja, esse indivíduo, quando é um erro de tipo essencial, eu vou excluir dolo, eu vou excluir culpa, logo eu não vou ter crime. Não se trata de uma excludente, é diferente daquela excludente que você tem lá no artigo 23, tá bom? Beleza. Então aqui ainda no crime de estupro, para a gente finalizar com ele, para partir para os demais, dos outros dois crimes interessantes que eu trouxe aqui, é o crime que necessariamente tem que haver dolo, então não vai haver modalidade culposa, não existe essa, tá? Necessariamente o crime de estupro é praticado com dolo. A consumação vai ser feita a partir do momento em que o indivíduo praticar os atos de libidinagem, seja, e aí lembrando sempre,
a situação da conjunção carnal, seja a situação dos atos libidinosos. E aí eu falei para vocês sobre o aumento de pena. O aumento de pena está lá no 226.1 e no 226, inciso 2. Cuidado, porque no inciso 1 vai entrar a situação do concurso de pessoas, e aí eu tenho dois tipos, tá? O estupro coletivo, e muita gente, até naquela época de uma menor, se não salvo engano, no Rio de Janeiro, que ela foi para uma comunidade e acabou o pessoal gravando tudo, isso foi uma comoção nacional. Ali você tem um estupro coletivo. Quanto ao estupro corretivo, o estupro corretivo geralmente acontece o quê? Com indivíduos que praticam atos ou crimes de estupro, tá? Atos que estejam relacionados a esses crimes contra a dignidade sexual, são enviados para o presídio e lá dentro eles sofrem o quê? Uma situação de correção por parte dos demais presos ou apenados, porque eles não suportam indivíduos que praticam esses tipos de crimes, tá? Ou como aquela situação também em que o agente desse crime de estupro corretivo vai praticar isso pegar um exemplo aqui, contra uma mulher que tem uma orientação sexual homossexual, né? Ela é uma lésbica. Então, nesse caso, quando o indivíduo pega e pratica o ato com o intuito de tentar modificar a orientação sexual daquela mulher, a gente trata como um estupro corretivo, e aí, no caso, vai entrar aqui dentro do artigo 226, tá? Um aumento de pena. Aqui você também tem no artigo 213 as qualificadoras, tá? Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Lembra que a gente está trabalhando aí com o parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal natureza grave, tá? Ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14. Cuidado, porque quando ele fala, quando a vítima é menor de 18 ou de 14, nós já falamos aqui que tem um crime específico que é o estupro de vulnerável. A vítima tem que ser menor de 14 anos. Professor, e se a vítima tem mais de 14 ou 14 e menos de 18? Aí vai entrar o quê? Numa situação de qualificadora, que está aqui, específica, está aqui, ó, parágrafo 1º do 203. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, que é uma primeira situação de qualificadora, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14. Professor, mas a menina ela é maior de 14, menor de 18 e consentiu. Tem crime? O questionamento é esse. Houve crime de estupro? Não. Por quê? Porque uma das elementares do crime de estupro é o quê? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. E quando eu falo constranger, eu estou dizendo que aquela pessoa não está consentindo. Tá? Então, se é maior de 14 e menor de 18, se ela consente, não há crime de estupro. Não há crime de estupro. Menor de 14 anos, ela consente, esse consentimento ele vai ser excluído. Continua existindo o crime de estupro de vulnerável. Tá certo? Cuidado com isso, porque eu já vi muita gente perdendo questão, principalmente em relação a essa qualificadora aqui. Se é menor de 18 ou maior de 14. Mas aqui não traz consentimento. Tá bom? E aí vem a outra qualificadora, que é se da conduta resulta morte. Então, há a situação do estupro e, posteriormente, a morte. Então, você vai ter uma qualificadora do parágrafo 2º, ok? Então, relacionado ao crime de estupro, eu creio que esses pontos são interessantes. Se vocês tiverem dúvidas, depois, a gente, no finalzinho da live, coloca para que vocês possam expor, né, essa dúvida e a gente possa responder, ok? O próximo crime que eu trouxe, que é bem interessante e que há muita dúvida quanto a ele, é o crime de assédio sexual. Eu já vi muita gente colocando que foi assediada na rua. Ah, o indivíduo me assediou na rua sexualmente. Por que não há essa tipificação para essa pessoa que sai e que volta dizendo que foi assediada na rua? Porque, na verdade, o assédio sexual é um crime próprio, específico, tá? Grande Hector, seja bem-vindo, meu amigo, mesmo de férias, mas está acompanhando aqui a nossa live, né? Penal na veia, não é isso, Hector? Então, nós temos aqui o crime de assédio sexual, e esse crime, ele tem o quê? Primeiro, vamos conceituar. O que é assediar? É você insistir, é você persistir, só que é uma persistência e uma insistência voltada para uma situação que é buscar algum tipo de quê? De privilégios sexuais. Em que sentido? E aí vem o terceiro elemento.
você tem persistência, insistência, privilégios sexuais com base, e aí sim, o último elemento que é o quê? Uma posição privilegiada. Então, o assédio sexual ele só vai ocorrer quando você tiver uma vítima que é subordinada, e o sentido de subordinação não é só relacionado ao ato laboral. Cuidado com isso. Tá? No caso, o artigo específico do assédio sexual, você pode encontrar aqui no 216A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. E aí o detalhe, onde você tem que ficar atento no teu código aí. Prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico. E aí quando ele fala em superior hierárquico, é no sentido de que esse agente ele está juntamente com a vítima no setor público. Então você tem, vou dar um exemplo prático, um médico de um hospital público que tem o que? A sua enfermeira. E ele simplesmente começa a persistir, insistir em atos de que tragam um constrangimento para a prática, uma vantagem ou favorecimento sexual. Dizendo o quê? Que ela só vai, por exemplo, ter uma determinada promoção se acontecer determinado fato relacionado ao vínculo sexual. Tá? Então, nesse caso, é uma situação de assédio sexual. Ou no setor privado, uma secretária, ou, eu estou falando aqui na relação homem como chefe e mulher, mas pode acontecer o contrário também, diga-se de passagem. Então, se você tem aqui uma mulher que ocupa um cargo de presidência e abaixo tem um subordinado, e ela se utiliza desse cargo para obter vantagens sexuais, o favorecimento sexual, entra aqui no assédio sexual também. Tá? Cuidado, você tem aqui elementares, então é um crime próprio. Essa vítima e esse agente é até mesmo dito como crime bipróprio, porque os dois eles têm que estar nessa condição de superior hierárquico e de subordinado, seja no setor público ou no setor privado. Agora tem um outro detalhe, que é uma subordinação que não vem do labor, não vem do trabalho. É uma subordinação que vem muitas vezes de uma posição específica. Exemplo prático, professor e aluno, professor e aluna, tá? Ou professora e aluno. Essa situação hoje já é pacífico, que também recai numa situação de assédio sexual. Então, se o professor, e aconteceu isso outro dia aí, analisando até uma notícia de duas jovens que acusaram o professor justamente porque disseram que ele falou que elas só iriam passar na disciplina se tivesse algum tipo de vantagem ou favorecimento sexual. E aí vai recair no assédio sexual. Tá? Então, cuidado. Assédio sexual é uma situação em que eu vou buscar um favorecimento sexual com base numa posição que eu possuo, fazendo com que a vítima, ela, de certa maneira, se sinta subordinada àquele ponto, àquela qualidade como superior hierárquico, ou não, como é o caso da questão do professor. Tá? Mas o assédio moral, que é onde muita gente acaba achando que é a mesma coisa, é diferente. O assédio moral não tem vínculo sexual. O assédio moral é quando você, no ambiente de trabalho, tá, você simplesmente humilha, você leva a pessoa a ser ridicularizada, você torna aquela pessoa robotizada porque ela não sabe como agir, porque você a todo momento está praticando aqueles atos. Então, cuidado com isso. Assédio sexual é uma situação que vai exigir vantagens sendo praticadas, vantagens sexuais sendo praticadas, com o intuito daquele subordinado estar o quê? Cumprindo com uma subordinação do seu superior hierárquico, sendo que ele está exigindo, para que ele tenha algum tipo de vantagem, aquela prática sexual. Tá? Diferente desse assédio moral, que é ridicularização, robotização, é você trazer um constrangimento para a pessoa no ambiente de trabalho. Eu já vi muita gente confundindo essa situação de assédio moral com assédio sexual. Tá bom? E nem todo mundo vai ser assediado sexualmente, porque popularmente se entende que a pessoa, como acontece a situação do indivíduo dentro de um ônibus, de ser assédio sexual. Não é, é inoportunação sexual, que é o que nós vamos trabalhar agora, tá bom? Então vamos lá para o 215A. 215A, o pessoal pode perguntar, se tiverem com alguma dúvida, tá? Podem aí colocar suas dúvidas, porque eu falo demais e às vezes esse falar demais acaba inibindo aí o questionamento de vocês, tá? Mas está todo mundo entendendo? O áudio está bom?
Sempre me dê esse feedback aí, tá ok? A gente vai trabalhar agora o 215A, que é um tipo penal novo. Tá? Ele surge aí com a Lei 13, anote aí, a Lei 13.718 de 2018. Tá? A importunação ou inoportunação sexual. Então vamos lá. A importunação sexual, ela vai surgir principalmente depois desse caso que aconteceu em São Paulo, né, de um rapaz que foi para um ônibus coletivo e praticou o ato de masturbação. Isso, lembrando que a gente vai entender isso agora, que esse ato ele tem que ser destinado para a pessoa certa. Cuidado com isso, esse ato ele tem que ser destinado para a pessoa certa. Porque se eu tiver, e eu vou dar já um exemplo, no caso lá, o indivíduo entrou no ônibus, escolheu uma vítima, foi para próximo dela e começou a praticar o ato de masturbação até, de forma absurda, ejacular na vítima. E ali naquele momento foi levado para a delegacia e o delegado simplesmente tipificou como o quê? Contravenção penal. Contravenção penal, que seria aí uma questão de não encarcerá-lo. Simplesmente assinou um termo de comparecimento para uma posterior audiência e foi liberado. No outro dia ele pratica o ato novamente, da mesma forma que ele tinha praticado com a vítima anterior. Ele pratica no outro dia de novo. Então, vários projetos de lei começaram a surgir para tentar trazer uma penalização, uma tipificação penal para esse tipo de conduta. Então, em 2018, a partir dessa lei 13.718, trouxeram a importunação sexual, inserindo aí no 215A. Então, o crime ele pode ser praticado por qualquer pessoa, assim também como qualquer pessoa pode ser vítima do crime de importunação sexual. O questionamento que se faz é quanto a destinatário certo. E aí eu vou dar um exemplo aqui, para diferenciar do crime de ato obsceno. Cuidado com isso, tá? O crime de importunação sexual é um indivíduo em uma praça pública, ele direcionar para X a conduta lasciva dele, ou seja, a satisfação da lascívia dele, ele está fazendo aquilo ali pensando em X. Aí você tem importunação sexual, tá? Ah, professor, mas ele simplesmente foi até uma praça pública, tirou a roupa e praticou o ato não destinando para ninguém. Aí não temos o crime de importunação sexual. O crime que você vai ter é o do 233 do Código Penal, o crime de ato obsceno. Tá? Cuidado com isso. Então, o crime de importunação sexual, necessariamente eu tenho que destinar a minha conduta para aquela pessoa específica. Tá? Então, é um indivíduo que te olha na praia e que começa a praticar atos obscenos destinados para você. Ali é um ato de importunação sexual. Eu me lembro de uma palestra, alguém perguntar a respeito, professor, e aqueles assovios que são destinados quando uma mulher passa na rua, seriam considerados importunações sexuais? Nesse caso específico, um assovio em si, para mim, particularmente, eu não vejo como uma caracterizadora da importunação sexual. É diferente dos atos libidinosos que podem ser praticados. No caso de uma masturbação, aí você tem um cunho sexual. Um cunho sexual. Você pode ter nessa situação do assovio, além disso daí, uma situação de constrangimento ilegal, você pode trazer. Então, nesse caso específico, esse tipo de ação requer um destinatário certo. Tá bom? Tem que haver dolo e vai se consumar a partir da prática. Então, esse indivíduo, agora claro, esse indivíduo lá em São Paulo, ele não pode ser punido por essa conduta nova que foi tipificada aqui no Código Penal com essa lei nova de 2018. Então, cuidado com isso. Por quê? Porque é uma lei que a gente chama no direito penal de novatio legis incriminadora. A partir do momento que ela traz para o Código Penal, ela está trazendo um prejuízo. Então, isso não pode retroagir, como o nosso amigo Denis perguntou aí. Tá? Então, cuidado com isso. Importunação sexual. E aí chegamos no 217A, que é justamente o crime de estupro de vulnerável, porque tem muitos questionamentos a respeito. O estupro de vulnerável, na verdade, é a prática do estupro, e aí o detalhe que eu tenho que ter é o quê? A questão do constrangimento, da conjunção carnal ou do ato libidinoso.
contra menor de 14 anos. Tá? Então, cuidado com isso. Por quê? Porque você vai ter aqui uma vulnerabilidade etária. Tá? Vulnerabilidade etária. Isso significa dizer que não existirá outra vulnerabilidade. Se você pegar o 217A, você vai encontrar o quê? Lá no parágrafo 1º, meu querido amigo doutor Arnaldo Messias, olha só que ilustre presença aqui. Grande mister, seja bem-vindo. Maria da Guia também está aqui. Boa noite, sejam bem-vindos aí. Só brilhantando a nossa live. Grande Arnaldo. O estupro de vulnerável, ele na verdade, ele tem a vulnerabilidade etária, que está no seu caput, quando ele diz o quê? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. E quando ele fala menor de 14 anos, entenda menor de 14 anos mesmo. Porque se ele tem 14 anos, ele não vai entrar aqui nessa tipificação do 217A. Que fique bem claro isso. Tá? E no parágrafo 1º, caput, vulnerabilidade etária, está relacionada à idade da vítima. O parágrafo 1º, você tem as demais vulnerabilidades. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, certo? Do 217A, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então você tem duas situações aqui. Tá? Você tem a situação onde ele diz que há uma enfermidade, uma doença, ou uma deficiência mental. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Existia uma situação no Rio de Janeiro que pessoas que estavam em coma, tá? Pessoas que estavam em coma, estavam sendo vítimas da prática de atos sexuais, seja ato libidinoso, seja conjunção carnal. Entra no 217A? Entra. No seu parágrafo 1º, porque aqui você não tem uma vulnerabilidade etária, mas você vai ter uma vulnerabilidade relacionada à enfermidade. A pessoa estava em coma por algum tipo de doença que passou, ou por uma cirurgia que tenha passado, e simplesmente estava indefesa. A vulnerabilidade nesse sentido, de não ter a possibilidade de se defender daquele ato que está sendo praticado. Tá? E também a situação da deficiência mental, sendo que aqui a deficiência mental, ele diz, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Ou que, por qualquer causa, aí vem a situação da embriaguez. E aí acho que todo mundo lembra aqui que houve um caso no Big Brother, um caso de um indivíduo que ele praticou o ato sexual contra a menina, né, ou com a menina, mas ela simplesmente não lembrava de nada, ou seja, ela estava embriagada. E naquela época o indivíduo foi retirado da casa, passou por um inquérito policial e uma tipificação de estupro de vulnerável. Porque essa questão da embriaguez leva sim a uma pessoa a ficar sem discernimento. E se há ali uma prática do ato sem que haja o consentimento, você tem o crime de conjunção carnal, vamos dizer sempre caracterizando, sem o consentimento. Então o crime de estupro está caracterizado. E vai ser um estupro de vulnerável. Né? Não pela situação da idade, que é o estupro que está relacionado à vulnerabilidade etária, mas à vulnerabilidade diversa. Como ele mesmo diz, as penas previstas no caput estarão também incorrendo nessas mesmas situações que estão sendo tratadas aqui. Enfermidade, doença mental e qualquer outra vulnerabilidade que me traga impossibilidade de defesa. Tá? Essa é a situação do estupro de vulnerabilidade. Quanto à vulnerabilidade etária, para a gente encerrar, até porque eu estou aqui com pouco tempo, né? Mas aí eu vou disponibilizar o tempo para que vocês possam questionar, em relação à vulnerabilidade etária. Consentimento e experiência sexual vai retirar a caracterizadora do crime de estupro? O questionamento é esse. Um exemplo, uma menina de 12 anos de idade, ela já teve vários parceiros sexuais durante a vida, e aí ela sofre um crime de estupro. O questionamento é, essa experiência sexual vai retirar e vai desclassificar o crime de estupro de vulnerável, colocando para estupro comum, estupro simples? De maneira alguma. Tá? E isso já está sendo julgado de forma pacífica pelos tribunais. O STJ, inicialmente, lá na súmula 593, anote aí, já falava isso há muito tempo. Já tratava essa vulnerabilidade etária como uma vulnerabilidade absoluta.
Então, é menor de 14 anos, não existe essa nem de consentimento, nem muito menos de experiência sexual. Na verdade, a vulnerabilidade etária ela é absoluta, ou seja, menor de 14 anos, se há prática de ato, ou seja, conjunção carnal ou ato libidinoso contra a vítima menor de 14 anos, oficialmente você vai ter a tipificação do estupro de vulnerável. Que fique bem claro isso, porque de vez em quando a gente vê algumas análises a respeito de consentimento, experiência sexual. Tanto é que a lei, olha só, a lei nova de 2018, a lei 13.718, trouxe o quê? O parágrafo 5º para o artigo 217-A. Olha o que você tem no parágrafo 5º. Preste atenção. As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente de que consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Ou seja, está pacificado na nossa norma penal de que consentimento e histórico ou experiência sexual não irão desclassificar o crime de conjunção carnal ou ato libidinoso contra a vítima menor de 14 anos. Então, assim mesmo, existirá o crime de estupro de vulnerável. Beleza, pessoal? E aí, gostaram aí das análises, pelo menos desses 3 crimes? Porque, na verdade, como eu disse a vocês, o tempo é curto. Não dá para a gente trabalhar todos os crimes contra a dignidade sexual. Mas eu espero que tenha trazido aí uma espécie de abertura, né, para que a gente possa trabalhar outros crimes também, tá, depois, e principalmente trazer uma luz quanto àquelas dúvidas que vocês possuíam a respeito, principalmente de estupro, dessa situação do assédio sexual, dessa situação da importunação sexual e do estupro de vulnerável. Na verdade, foram 4 crimes específicos que a gente trabalhou. Aí, outro detalhe, eu já ia esquecendo, a ação penal, que antes era uma ação penal pública, incondicionada apenas para determinados casos, com a Lei 13.718 de 2018, nós tivemos uma mudança quanto à ação penal, tá? Então, hoje, todos os crimes contra a dignidade sexual serão o quê? Passíveis de uma ação penal pública incondicionada, tá? Uma ação penal pública incondicionada. Antigamente se tinha aquela ideia de que a ação penal pública nos crimes contra a dignidade sexual deveriam ser, via de regra, condicionadas à representação. Pela questão do constrangimento da vítima, pelo tempo que se dava a essa vítima de, no caso, 6 meses para ela representar ou não, mas hoje se entende-se que não, que a ação penal pública ela é incondicionada para todos e quaisquer crimes contra a dignidade sexual, tá bom? Já ia esquecendo esse ponto. E aí, pessoal, alguma dúvida? Grande Evandro, seja bem-vindo, meu amigo Evandro. Que isso, cara. Railton também, doutora Rânia também está por aqui. Pessoal, eu estou aqui disponível, a gente ainda tem um tempinho aqui razoável para alguns questionamentos, né? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se a gente tem algum questionamento aqui. Opa, tem um aqui. Olha o cara aqui, ó. Mestre Danilo, como fica a conduta de quem recebe as fotos ou vídeos das vítimas divulgando-as para terceiros? Show, cara. Artigo 218C. Nós falamos isso na época lá do caso Neymar, né? O caso Neymar, todo mundo lembra que, na verdade, ele divulgou as fotos, a conversa, né? E nesse caso específico, 218C, você pode até botar aí no teu vadimeco, diz o quê? Que trata da divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo e pornografia. 218C, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, sistema de informática telemática, fotografia, vídeo, ou registro de áudio que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática sem o consentimento da vítima. Cena de sexo, nudez ou pornografia. Aí muitas pessoas verão, mas não seria uma situação de excludente ilicitude? E na verdade não, porque a excludente ilicitude só acontecerá